Esta é a parte um. Assista também a parte 2. Pronto, Edna, tudo ok? Como é que você está? Tá tudo bem com você? Agora estou bem, porque nos últimos anos eu estive mal, doente, muito doente. Foi mesmo? Você teve o quê? Sabe, fraqueza, as vitaminas minhas do corpo, tudo baixíssima, e eu não conseguia reverter. Hum, Nossa, em 2023 eu passei um perrengue, eu achei que até ia morrer. nossa. Eu tava vendo aquele nosso vídeo, foi gravado em março de 22. 2022? 2022 foi. Eu tava bem, ó, faz pouco tempo, né? Não faz nem 3 anos. Vê como meu cabelo tá branco. Ele tava preto ainda, meio É, preto, né? E a é. barba ainda tava meio preta, eu tava um pouquinho mais magro, mas agora, ó, em 3 anos eu mudei que só tô aqui, cabelo branco. E eu que, por causa dessas falta de vitamina, tive muita queda de cabelo, emagreci, 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 que meu cabelo caiu tanto que eu tive que Hum, cortar ele aqui pequenininho, por causa que muita fraqueza. sei. Ok, Edna. Então, eu quero te agradecer por você estar aqui com a gente mais uma vez. Você que Sim, esteve com a gente a gente gravou um vídeo em março de 22 e você contou um bocado de experiências fora do corpo, né? Viagens astrais, premonições, é, lembranças de vidas passadas, uma série de vivências muito interessantes, né? De uma pessoa bastante sensível, realmente. então. Então, porque eu tenho essas coisas desde pequena, só que eu nunca gostei, eu tinha maior medo. Agora, depois de 2010, que eu tive bastante projeção astral, e essas projeção astral foi confirmada em 2020, Hum. daí que eu falei assim, não, eu vou assumir isso. Ah, seja o que Deus quiser. Falei isso aí. Assumiu, né? E só para as pessoas saberem, né, que estão nos assistindo, você mora em São Paulo, interior de São Paulo, perto de Campinas, É, né? Qual é a cidade? em Dayatuba. Indaiatuba. E É, você é do Maranhão, é? Maranhão, Uhum. Maranhão. Só que quando pequena, seu pai foi para ir para São Paulo com a É, família, não é isso? família já tá, eu era a mais velha, depois tinha minha outra irmã e tinha uma outra que faleceu, Hum, entre eu e minha outra irmã, e tinha uma outra com, eu acho que minha mãe não tinha ela ainda. Só uhum, sei que a minha mãe teve eu no Maranhão, aí minha mãe foi para o Piauí, aí teve minha outra irmã, e teve outra que faleceu, aí quando ela teve outra, aí nós viemos para São Paulo, hum. aí E, desgarrou da família. e você disse que teve, né, nesses últimos tempos, algumas projeções que você queria compartilhar com a gente, né, algumas experiências. Isso. Fique à vontade, então, para nos contar o que foi, e depois a gente conversa um pouco sobre o que você relatou. Você relatar. Eu só queria falar, sabe aquela última projeção astral que eu falei do outro vídeo, que foi da nave, que eu falei Sim, que eles me mostraram uma mulher igualzinha, falou assim, que era eu. foi. Só que eu não acreditava, porque a mulher estava perfeita. Uhum. Não sei se eu fui contar, eu contei no outro vídeo. Foi, você disse que tinha uma mulher que era bem bonita. Ela não era igual a você, mas era você. Era eu. O ser falava para mim que era eu. Será que era você no futuro? Eu acho que é. Uhum. Aí eu acho que é o eu do futuro, que chamam esse eu do futuro aí. Sim. Daí quando eu falei para o ser assim, não, é impossível eu ser desse jeito, 1,80 m, linda, maravilhosa, com esse macacão, esse corpo, esse cabelo, eu não sou assim. Ele falou assim, é você sim, e pronto. Me Hum. deu esse ultimato e eu fiquei quieta. Aí ele pegou e falou assim, aí eu fiquei observando ela, fiquei tão estarrecida em observar ela, que eu nem percebi que eu estava dentro da nave. Quando eu olhei, que eu percebi que eu estava dentro de uma nave, eu falei assim, nossa, eu pensei.
estou dentro de uma nave. Mas que nave é essa? Aí eu olhei as janelas assim, as janelas estavam tudo coberta de um negócio preto. Parecia um, parecia uma tinta, parecia uma cinza. Ah, Uma cinza. Mas antes disso daí, primeiro eu tenho que contar os carros queimados. ah, Primeiro, antes de falar da nave, eu vi os carros tudo queimado. Uma guerra que teve. Só que eu não via ninguém. Aí eu vi aqueles carros tudo queimado, até os vidros tudo torcidinho, tudo quebradinho. Aí eu peguei e falei, e eu tava procurando alguém. Aí eu falava assim, meu Deus, o povo daqui? O que aconteceu com o povo? Mas eu tava procurando alguém. Daí quando eu cheguei, eu fui saindo dos carros assim, retorcendo e fui andando assim. Aí encontrei um casal. Era esse casal que eu tava procurando. hum, Um pessoal loiro, casal loiro. Aí eu fui na janela do cara, do rapaz, os vidros estavam tudo quebrado, né? Que tava tudo queimado, né? Aí eu falei, não sei o que para ele, ele pegou e balançou a cabeça, tudo bem. Fui na janela da mulher, do outro lado, falei a mesma coisa. Não sei o que eu falei. Ela confirmou, tudo bem. Aí, de repente, foi quando eu fui para a nave, que eu fui lá. Aí o ser do meu lado falando que era eu, e eu batendo boca com ele, que não era eu, que não era eu, e ele falando que era eu. Aí, quando eu cansei de bater boca com ele, hum. mas eu só pensava e ele respondia. Eu pensava e ele respondia, sabe? Era assim, telepaticamente, né? Aí, quando eu falei assim, bom, aí fui perceber que estava dentro da nave. Aí, quando eu estava dentro da nave, eu falei assim, mas como que eu estou aqui dentro? E essa mulher aqui está falando que é eu? Eu falei assim, você está dentro da nave. Tudo bem. Na hora que ele falou assim, você está dentro da nave, ela me tira um cano vermelho, compridinho assim, e coloca do lado do olho, assim no olho, Hum. e mira para um lado. Quando ela mira para esse lado, parece que foi eu que fiz aquilo lá, não, não foi ela. Na hora, eu vi tudo assim, o planeta Terra, todo amarelo com verde. Mas o planeta estava tão longe assim que eu senti tudo. Tudo que ele estava vivo, ele estava lá, ele estava em outra dimensão. O planeta? É o planeta Terra, Sim. dourado, com as partes verdes, aquelas partes verdes é a vegetação, é a parte das árvores. E as outras partes é luz, luz amarela, e seres vivendo lá dentro, seres. Eu senti aquela alegria, mas aquela alegria tão forte que eu fiquei tão feliz assim que eu fui para aí e eu estava dentro da nave. Aí que eu falei, mas como? Eu tô aqui dentro, eu estava sendo puxada para ir para lá. Aí eu falei, não, eu vou. Quando eu falei assim, eu vou, eu senti uma energia tão forte, mas tão forte assim, que pegou o meu coração assim e deu uma acelerada assim, tão grande assim, e eu fui jogada de volta para o meu corpo. Hum. Aquela energia, eu não sei não, se eu tivesse ficado mais um pouquinho ali, acho que eu tinha morrido de infarto. De tão forte foi aquela energia. Mas você tava vendo através dela, como se fosse ela vendo. Isso, isso. Hum, Por isso que eu fiquei pensando, eu falei assim, então o senhor estava certo. Eu era aquela mulher. hum, Porque na hora que ela colocou aquele cano vermelho, eu vi, eu me projetei assim e vi a terra. Eu vi a nova terra. Eles falaram para mim, a nova terra. hum. A nova terra? Nossa, eu quero ir para lá. Assim, telepaticamente, eu quero ir para lá. Não, todos vocês já vão para lá. Todos vocês já estão lá. Eles falaram também um negócio para mim, que todos nós já estamos lá. Parece que tem um fractal nosso lá. Hum, Mas alguns que já está aqui na Terra já está sentindo essa vibração de lá. sei. Nós é que temos que ter a vibração para ir para lá, sabe? Uhum.
Eles não falaram que é futuro, só falaram que ela já existe, ela já está lá, Não explicaram como isso é possível, mas disseram que já está lá. já está lá. E já tem muitos seres lá, muitos, muitos lá. É por isso que daquela longura que eu vi, eu já senti tudo aquilo lá. É uma energia muito forte, Hum. que nós aqui da Terra não conseguimos ter aquela energia. Porque eu já pensei que eu ia morrer quando eu senti aquela, quando eu falei assim, eu quero ir. Quando eu falei, eu quero ir, aquela energia, eu senti só um pouquinho daquela energia. E era Ela a não me energia da levou, Terra, aquilo ali. Hum. da terra, eu falo terra dourada. Ai, meu Deus, a terra dourada. É a nossa terra dourada. E E nós, esses sonhos, quer dizer, essa projeção que você teve foi durante a noite, dormindo, né? foi, Foi uma foi espécie de durante a sonho. noite. Foi uma projeção astral mesmo. Mas é bem real, Eu não né? estava nem preparada, eu Hum. nem sabia Mas é que bem ia fazer. real. Bem real. Meu Deus. Eu falei assim, se eu tivesse um. Eu vi, se eu soubesse desenhar, eu ia desenhar aquela mulher e a terra. A terra. A Uhum. terra. Se eu soubesse desenhar, eu ia desenhar. Quer dizer que enquanto você estava na nave, você estava em dois lugares. Você estava vendo a mulher de fora e estava vendo através da mulher também. Eu acho que foi a prova que ela me deu que eu era ela. Hum, Como que sim. pode, né? E ela não olhava para mim. É. Na verdade, assim, esse corpo que a gente está é um corpo provisório, né? E o É, nosso, o nosso eu verdadeiro, ele é um consciência. Essa consciência migra de corpo em corpo. E isso. pode visitar o passado, pode visitar o futuro, essa é a nossa consciência. O corpo fica aqui preso, mas a consciência vai. Pode ser que você tenha se visto aí num corpo que você vai ocupar no futuro, quando a Terra chegar aí nessa nova dimensão, né? Essa nova, É, aliás, nessa nova situação da energética, né? Da nova Terra. então. E daí eu fiz pergunta, depois, mais para frente, quando me recuperei, que essa noite eu nem consegui dormir direito, eu falei assim, mas como? Aí eu fui perguntando, durante os dias eu fui perguntando, mas por que essa roupa? Aí veio na minha mente as mensagens. Essa roupa é a mesma, o material da nave. Essa roupa é a que fica lá em cima para se proteger da densidade dos outros planetas, da Hum. densidade do universo. Então, é protegida pela nave e pela roupa. É o mesmo material. É como um macacão de astronauta, né? É isso mesmo, esse macacão. É o Uhum. mesmo material. Então, esse material, ele conserva aquele ser lá, jovem, aquele Hum. ser perfeito. Nada chega perto daquele ser, Ah, porque ele está protegido protege. pela energia e pela frequência e tudo aquele composto ali da nave, da roupa, do ser mesmo. Está Mas tudo lá. você tem ideia de como era essa Terra? Porque você viu o planeta de longe. Você viu ele como uma bola, foi? Bola, bola, Mas não viu bola. detalhes de como era a vida dentro desse Não, planeta, como é que as pessoas só estavam. senti. Eu só senti uma alegria, uma felicidade tão grande que quis me contagiar. Hum. Quando eu tentei, eu falei assim, nossa, eu quero ir. Quando eu pensei assim, eu quero ir, foi na hora que eu recebi, acho que um tiquinho daquela energia, e É. eu fui jogada de volta. Me diga uma coisa, você tem religião? Então, eu sou católica, Você é católica? é, Por- mas só que eu nunca não frequentava nenhuma religião. hum. O catolicismo mesmo, olha, é difícil ir na igreja E a mesmo. Bíblia, você costuma ler, não? Ah, eu já li tanta Bíblia. Hum. Nossa, como eu já li a Bíblia. Porque eu estou perguntando isso porque essa ideia da nova Terra é uma ideia bíblica, né? É, É, diz a Bíblia, né, o Novo Testamento, que essa terra aqui passará, né? Ela será destruída por problemas geológicos mesmo, né, climáticos, é, guerras, e que essa terra passará e virá uma nova terra
aí Isso. sim a vida vai ser bem diferente nessa nova terra, né? Diz que não vai haver morte, não vai haver doença, as crianças vão brincar com os animais e os animais não vão fazer mal às crianças. Quer dizer, é como se a gente, essa terra aparecesse, surgisse em outra dimensão, diferente É, dessa, né? eu acho que é. E Em coincide outra um pouco com dimensão. esse sua visão. Aí por isso que eu perguntei, será que você já tem alguma expectativa com relação a essa terra? Não, nem Foi me uma coisa passar por pela acaso, né? cabeça. Você teve essa experiência. Não, nem passar pela cabeça. É que as projeção é assim, sabe? Eu não estou esperando. Quando Hum. eu vejo, já estou tendo a projeção astral. E por que você acha que teve essa experiência? Talvez para que você pudesse passar isso para a gente, para as outras pessoas? Eu acho que é. Por quê? Porque depois dela eu tive outras projeção astral, assim, explicando, assim, alguma coisa. Hum, Eu acho que, assim, através de nós, todos nós, eles estão mandando mensagem. uhum. Eu acho. Você Através disse de que todos fez nós. umas perguntas, né? Quais foram as perguntas e as respostas? Então, eu falei assim, essa nova terra já existe? Já Hum, existe. Muitos já estão lá e muitos de vocês já vão para lá. hum. Todos vai conseguir ir, dependente da sua, ai meu Deus do céu, da A sua vibração? ascensão, A vibração? vibração, evolução. Sim. Quanto isso, eu falei assim, nossa, todos vão, todos vai depender da sua vibração, evolução Uhum, e ascensão. Porque nós estamos aqui só fazendo uma experiência. uhum. Nós Isso. não, é que o pessoal está pensando que nós morre aqui e já vai lá para a Nova Terra. Não, tem outras Hum. experiências. Ah, quer dizer Tem que muitas. sim, então fala um pouco sobre essas experiências, essas etapas aí que a gente vai ter que passar, né? Como é isso? Eu, eu vou falar umas projeção astral aqui que eu tive, Aham. que é. Depois eu chego nessa parte aí. Ah, tá Só, certo. eu vou falar uma aqui, e já foi aqui em 2023, foi 2023, o ano passado. Hum, Foi do Chico Xavier. Meu Deus do céu, isso daí. E eu nem tava, eu sabe esses vídeos que o pessoal fica falando, não sei o quê, de catástrofe, essas coisas, eu estou evitando assistir. Só que eu tive essa projeção astral, eu não sei por quê. Já foi assim, eu estava no. Eu cheguei em outra dimensão, em outro lugar. E quando eu cheguei assim, eu vi aquela mulher. Era aquela mulher daquele outro sonho que eu a falei para nave. você, da nave. Não era de dentro da nave, mas é aquela uma que estava dentro do carro, todo, Ah, o carro sei. tudo carbonizado. É, aquela Hum, mulher loira. Aí ela chegou em mim e falou assim: vamos para a reunião? Telepaticamente ela falou assim. Eu falei: nossa, eu tenho que ver a hora. Quando? E olha, eu lá em outra dimensão, nunca usei celular no bolso, eu tirei um celular do bolso e olhei assim, tava a foto de Nossa Senhora da Aparecida no celular. hum, Quando eu olhei a foto, eu falei, Nossa Senhora Aparecida? Aí coloquei o celular no bolso de novo e a mulher olhou para mim assim, vamos, já vai começar. Daí eu olhei e eu não arredei o pé dali, eu olhei assim, aquela paisagem assim, era um lugar, uma cidade. Só que aquela cidade, eu cheguei ali para visitar ela. Aí, e a mulher esperando, olhando para minha cara. Eu peguei os meus olhos. Olha, eu não saí do lugar, mas meus olhos, a minha consciência foi lá na reunião que estava começando. hum, Aí nessa reunião tinha uns homens, todos em volta assim, uns homens. E eu olhei aqueles homens assim, eles de cabeça baixa, conversando telepaticamente. E eu fiquei assim de longe olhando. E estava de noite. Aí eu só conheci Chico Xavier, é um homem.
Ai, meu Deus do céu. Parece que ele é judaísmo. Roupa de vinho, sabe aquela roupa de padre? De Sim. vinho? Uhum. Vinho, Uma uma túnica. túnica e um chapéuzinho da mesma cor da roupa. E tem um outro homem de branco, túnica branca, chapéuzinho também. E os outros eu não conheci, não consegui ver. Mas quando eu vi Chico Xavier, eu falei, nossa, eu conheço. Nossa, o que Chico Xavier está fazendo aqui? Bom, e fiquei olhando. E eles estavam conversando sobre uma agenda de 2030. Só que eu não conseguia entender. Não era para me entender. Hum. Aí aí eu peguei e fiquei assim, eu peguei, "Ah, deixa eu voltar lá. Aí eu voltei para o meu mesmo lugar e olhei para a mulher, e a mulher falou assim, eu falei para a mulher assim, viu? Onde que nós está? Daí ela olhou para mim, nós está em outra dimensão. Que dimensão é essa? Aí eu falei assim, aí ela ficou demorando para me atender, para me responder. Aí eu falei assim, como é que chama essa rua aqui que está tendo a reunião lá? Daí ela falou assim, Chico Xavier, o nome dessa rua. Eu falei, nossa, Chico Xavier? Ué, mas ele tá lá fazendo a reunião. Daí ela olhou assim para mim, vamos, nós vamos perder a reunião. Na hora que ela falou assim, eu, em vez de ir com a mulher, ai meu Deus do céu, eu virei pro lado. Quando eu virei pro lado, adivinha, eu estava na beirada do universo à noite. Na beirada, quando eu olhei assim, à noite, as estrelas brilhando assim, brilhando, 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 e eu, meu Deus, as estrelas, como é lindo o universo à noite, nossa, que lindo. Quando eu olhei pro chão assim, eu estava na beiradinha. Hum. Aí o ser falou para mim assim, nem sei, eu nem te percebi que tinha um ser ali do lado. Vamos? Ele Eu, disse o quê? vamos? Hum. Eu falei, não, eu não vou não. Olha, tá escuro. Eu não vou cair no universo escuro, não. Apesar que tá as estrelas ali, tudo brilhando, as estrelas lindas, lindas. Elas iluminando tudo assim, mas o universo estava escuro. Eu falei, não, eu não vou, porque eu não vou achar minha casa. Olha, ai meu Deus, eu telepaticamente falando assim. Aí ele falou assim, vamos. Aí ele deu um ultimato em mim. Quando ele falou pela terceira vez, vamos, eu caí no corpo. Caiu no corpo, voltou pro corpo. E eu caí até de mau jeito, porque eu não estava querendo voltar. O medo de cair em outro lugar. Hum. Eu estava morrendo de medo de não cair no meu corpo, sabe? Eu estava com medo de ir para outro lugar. Hum. Eu fiquei pensando, falei, nossa, eu tive que assistir. Aí eu pensei assim, nossa, eu perdi a reunião, porque eu não fui com a mulher, eu fui xereta lá antes. E agora? O que eles falaram naquela reunião? O que eles falaram naquela reunião? Aí, de repente, no outro dia, eu fui ver um vídeo, aí não foi ver o vídeo, eu vi como é que chama? A propaganda não, o negócio assim da paisagem do vídeo, como é que chama aquele negócio, o post do vídeo? Tipo aquela reunião que eu tinha visto, as fotos. Qual vídeo? Eu olhei e falei assim, meu Deus, esse negócio é verdade, então. Você viu no vídeo? Não, eu vi no post do vídeo, Hum. a agenda de 2030. E eu falei, Hum. nossa, ué, eu vi isso aqui ontem, à noite, lá na minha projeção astral, por que ele está falando agora? Aí eu abria o vídeo, tinha a foto lá das mesmas pessoas, assim, em volta, assim, Uhum. só que eu não vi Chico Xavier, não vi o moço lá, o homem lá de túnica vermelha, de vinho, não vi o outro de túnica branca, eu vi alguns homens, Hum. do mesmo jeitinho assim, em volta. E o título era esse, Agenda 2030. Daí eu falei assim, nossa, o que será isso, né? Mas depois, sabe, eu tinha tantas tarefas para fazer aqui em casa,
Eu não liguei. Hum. Eu só escrevi a projeção, deixei para lá. Aí, quando eu abri o celular, falando sobre isso, falando sobre isso, falando sobre isso. Eu falei, mas o que será isso? Aí veio algumas mensagens. Eu não sei se é verdade, né? Que eu não sou a dona da verdade, né? Eles falaram assim, ó, até 2030 vai ter a mudança mesmo na religião. Então vai sobrar uma ou duas, não, duas ou três religiões. Vai ser essas três, Hum. não mais nenhuma. Daí eu fiquei pensando, mas que. Bom, Chico Xavier é do Espiritismo, né? É. Ele, todo mundo conhece, né? Aquele outro homem lá veio na minha mente que é do judaísmo. Hum. E o outro homem de branco veio na minha mente que é o catolicismo. Uhum. Eu falei, será que essas três religiões que como é que chama? Permanecer. Vai permanecer? Não sei, eu recebi isso daí, porque eu fiz pergunta também, né? Só que eu não perguntei sobre essa agenda, eu só falei assim, o que vai acontecer nesse negócio aí, dessa agenda 2030? Aí veio essas mensagens, veio só essas mensagens para Sobre mim. as religiões, mudança nas religiões. A mudança das religiões, vai ficar só três. Uhum. E foram esses três que eu vi lá, que os outros eu não vi. Os outros não, sabe, não me chamou atenção. Uhum. O que me chamou atenção foi esses três. Então, É, e eles me deram essa mensagem, né? Agora não sei se é verdade, né? e para haver uma mudança assim de religiões no mundo, tem que mudar o mundo também, né? Tem que mudar muita coisa. É por isso que está Politicamente, mudando. geograficamente, né? É. E é por isso que está mudando. E É. vai mudar muito, muito, muito ainda. Aí essa daqui é outra. Deixa eu ver. Essa aqui. Eu vou falar. Ai, meu Deus do céu. Tem uma aqui que eu falei para você, que foi a moça lá dos inscritos do seu canal que fez um relato aí, Sim. que eu sonhei com ela, que eu tive uma projeção com ela. Como é? Eu lembro o nome dela, não? Não me lembro o nome dela, só lembro do sorriso dela. Oh, meu Deus do céu. Faz tempo que ela apresentou o relato? Faz tempo, acho que foi em 2023 ou foi 2022 que essa Hum. moça apresentou esses relatos dela. Hum. Foi assim, de repente, eu tava, ai meu Deus do céu, descendo, olha, uma plataforma de nave, uma plataforma enorme, enorme, e cabia muito, e tinha muita gente vestido daquela roupa lá de astronauta lá, daquela roupa de, ai meu Deus do céu, igual da moça que eu falei que sei lá da minha que eu estava vestida, Sim, aquele macacão. é aquele macacão. Uhum. Um monte de gente. E eu olhei, e nós duas chegou dentro de uma nave, não era nave redonda, era uma nave comprida. Uhum. Eu só me lembro que quando nós chegou, eu olhei assim, ela já tinha saído da nave e ficou na minha frente, assim, sorrindo. Assim, eu com a cara de besta, assim, olhando assim. Daí ela falou assim: gostou da missão? Nós estávamos em missão. E sorria. E eu olhava assim, olhei para a nave assim, a nave comprida. Ela tinha o painel e a gente descia por esse lado aqui. Uhum. Sabe? O negócio abria e a gente descia por esse lado. E eu, em vez de descer, eu fiquei sentada. Eu fiquei sentada olhando. Aí eu dei um panorama assim nas pessoas, aquele monte de gente igualzinho ela vestida. Igualzinho. E era uma plataforma no meio do universo. Enorme aquela Uhum. plataforma, redonda. Aí ela falou assim: vamos que eu vou te apresentar o resto da turma.
E eu olhava assim para ela assim, ela sorrindo, assim, sorrindo, aquele sorriso tão bonito. Eu, quando ela falou isso daí, ela já estava Hum. ela já estava lá conversando com uma turma e olhando para mim. E eu lá sentada. Parece que eu tinha caído ali de paraquedas, sabe? Agora, essa moça que fez esse relato, será que você não tem alguma lembrança de como foi esse relato para a gente tentar identificar quem é? É uma moça que ela falou assim que ela ficou não sei quantos dias em transe, vivendo uma outra vida em outro lugar. Ah, tá. Eu, É, nossa, devia ter pegado o nome dela, esqueci. não sei Só se é. lembro do formato do rosto dela Hum. e ela naquele macacão lá e aquela turma toda naquele macacão, Ela que aquela disse que roupa. dormiu e passou um mês noutra dimensão e teve Eu acho que dificuldade é de essa daí voltar. mesmo. É isso daí. Eu Hum, acho que é essa daí mesmo. sim, sim. Aí eu falei assim, aí ela falou assim, vamos, nós estávamos em missão. Eu falei, missão? Eu falei assim, nossa. Aí quando eu vi aquela turma de gente assim, ela me deixou lá com a cara de besta e foi É. lá cumprimentar o povo. Aí eu acordei. Eu falei, mas que coisa! E eu não me vi voando junto com ela, eu só me vi na chegada. Mas você E não ela falou, sabe o que era que estava acontecendo, que época era, nada, você eu só lembra que só, estava na nave e que ela chamava você para ir conhecer as outras pessoas. vamos lá conhecer o resto da turma? Uhum. Aí eu telepaticamente, eu falei assim, onde que eu tô? Nós estávamos em missão, assim, sabe? Como que eu já estava acostumada. Sim. Eu, muito besta, assim, eu falei, nossa. Aí, acho que devido àquilo, acho que eu não sabia nem o que estava acontecendo, eu voltei para o meu corpo. Quando Ah, eu comecei a questionar, eu falei, nossa, mas que lugar é esse? Quando eu comecei a questionar, eu voltei para o corpo. hum. Esse da menina, ó. É engraçado, é como se você esquecesse quem você era lá do outro lado. Você É isso estava mesmo. tava em missão com ela, mas de repente foi esquecendo daquela realidade. Aí toda vez que acontece isso, você cai para essa daqui. É isso mesmo. Da mesma forma que você estando aqui, você começa a se desligar daqui através de uma É, meditação, de um sono, alguma coisa, você vai para o lado da. E quando tá. você chega do lado de lá, que começa a se desligar de lá, cai para aqui. É isso mesmo. Talvez seja vivências paralelas, né? Dimensões É paralelas. isso mesmo. Isso É. mesmo. Deixa Uhum. eu ver se daqui. Acho que é Diene o nome dela, né? Acho que é isso É mesmo. Diene Simões. É, Isso mesmo. Diene, É uma morena, uma bonita, morena. sabe? É. Que tem um sorriso bem bonito. Eu acho que eu Eu tenho só, aqui, só ó. lembro do rosto Uhum. dela. Essa aqui, dá É, para ver. Deixa eu botar logo aqui nesta câmera, Diene, isso mesmo. né? Essa aqui. Nossa, é isso mesmo. Que tem esse sorriso assim, essa É, de ser essa aí mesmo. Diene. É. Uhum. Mas como que pode, né? Ela fez o relato aí e eu fiz projeção astral com ela. Você vê? Então, esse daqui, ai, não sei se eu conto logo, esse de Portugal. Ai, meu Deus, é outro. Eu tenho um livro que foi dois psicólogos que fez esse livro, que escreveu esse livro. Lá em 2007, esse livro. Aí minha irmã é assistente social da PAI, daqui. Sim. Daí, em 2008, 2010, ela falou assim, Edna, você que gosta de ler, eu tenho um livro que eu peguei da minha colega que é psicóloga, e eu não tenho tempo de ler, menina. Fala sobre as crianças índicas, as crianças do futuro, as crianças da nova civilização. Falei, nossa, eu quero ler. E eu peguei esse livro. Ai, menino, você acredita que eu não consegui ler? Eu li um pouco e não conseguia. Li um pouco e não conseguia. Aí, o que que eu fiz? Peguei esse livro e devolvi para minha irmã. Eu falei, eu vou devolver esse livro porque eu não consigo ler ele. Uhum. Não consigo ler ele.
Aí eu devolvi para minha irmã. Aí quando foi o ano passado, veio a mensagem na minha cabeça: pega o livro e vai ler. Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí eu falei, eu tô até com vergonha, né? Acho que minha irmã até devolveu o livro para a psicóloga. Aí eu liguei para minha irmã e falei para minha irmã assim: Viu, você ainda tem aquele livro, tal, tal. Eu disse, minha filha do céu, você pode até me xingar. Você acredita que eu não devolvi ainda para a psicóloga, para minha colega? O livro está aqui e eu não consegui ler ainda. Eu falei, você acredita que eu recebi uma mensagem para ler esse livro? Ela falou assim, verdade, então vem aqui buscar o livro. Aí eu fui lá buscar o livro. Aí chegando lá, ela me deu o livro, e conversa vai, conversa vem. O meu cunhado foi passear em Portugal. Hum. Justo naquela hora ele liga no vídeo e para conversar com a minha irmã, né, com os filhos, né? Aí eu falei, nossa, que legal! Nossa, você realizou um sonho meu. Falei bem assim para ele. Aí ele falou assim, verdade. Eu falei, verdade. Ai, meu sonho é ir para Portugal. Aí minha irmã falou assim, e eu também? Menina, ai, vamos para Portugal? Vamos marcar um dia para nós ir para Portugal? Eu falei assim, vamos sim. Aí ficou nisso. Minha irmã falou assim, ah, lá pro ano que vem, 2024, né? A gente junta um dinheiro, né? E nós vai para Portugal. Eu falei, é sim. Ai, vamos sim. Aí voltei tão feliz, porque eu tinha pegado o livro, não sei o quê. Comecei a ler o livro, não conseguia ler o livro. Li o livro até na metade, mas eu entendi o que o livro quis mostrar. Hum. Aí, uma bela noite, eu fui dormir. Aí eu fui. Eu acordei, eu estava dentro de um apartamento bem simplesinho. Só que eu não sabia onde que era, que apartamento que era. E eu eu cheguei assim na porta. Aí a pessoa abriu a porta para mim, eu entrei. A pessoa falou assim: "Tá te esperando". Eu falei: "Quem?" Pensei assim: "Mas quem que eu vim aqui ver?" Aí a pessoa, tinha uma a mocinha falou para mim assim: "Ela vai, já tá vindo ali". Aí apareceu uma mulher com uma criança no colo, um bebê. Aí aquela mulher olhou para mim e falou assim: ele se foi. Aí eu falei assim: nossa, como ele se foi? Aí de repente, quando ela falou isso daí, eu já me vi. Olha só, eu não vi para onde ela foi, essa mulher. Hum. Eu já me vi lá em Portugal. Olha, como é que eu sabia que era Portugal? Porque o ser que estava comigo falou: nós estamos numa plataforma que existe aqui em Portugal. Hum. Vamos lá? Daí eu vi umas escadas enormes, aquela plataforma enorme. Eu falei assim, nossa, como que, como que existe isso aqui e ninguém conhece? Não, ninguém conhece. Vamos? Aí nós subimos. Quando eu cheguei lá em cima, meu Deus do céu, lá no fundo, bem longe, tinha um vulcão. Só que o vulcão, ele não estava em... Erupção. Não. E ele estava com um aspecto que era frio, gelado. Sabe quando tem neve? Sabe Neve aquele em parece? cima da montanha, né? É, ele estava lá, parece que ele estava coberto de neve, mas eu sabia que era um vulcão, e aquele vulcão me chamou a atenção. Mas daí, quando eu olhei o vulcão, eu olhei para baixo assim, eu estava na beirada um negócio redondo, mas enorme, enorme. Era a plataforma que ela tinha falado para mim. Hum. Até uma mulher estava comigo, uma pessoa que eu não via, mas eu sabia que era conhecido. Hum. Dela falou assim: a nossa plataforma aqui de Portugal. Eu falei: como? Esse negócio é enorme? É onde a gente abastece as naves. Eu falei: abastece as naves? Nossa, daí eu fui ver aquela dimensão. Ah, enorme, enorme, enorme. Todinha feito de aço, ferro. E meus olhos, eles foram até lá embaixo. Quando chegou lá embaixo, tinha um negócio borbulhando assim, um líquido borbulhando lá embaixo assim. Eu falei, que líquido é esse?
É o líquido que abastece as naves. Hum, Tá bom. Mas elas entram aqui dentro. Tem que entrar aí dentro. Elas entram aí dentro, é abastecida e sai para fazer as missões. Nossa, eu fiz assim, o ser tá comigo começou a tirar sal da minha cara. Ai, mas vocês esquecem tudo. É, vocês esquecem mesmo. É para esquecer mesmo. Mas agora, para frente, vocês vão lembrar. Vocês vão receber as mensagens. Você já começou a receber. Aí eu olhei para o vulcão de novo. Eu falei, meu Deus do céu, e aquele vulcão? Se aquele vulcão entrar em erupção, ele vai tomar conta da cidade, do país aqui, e a nave? E as naves aqui, a base? Ela disse, não, não vai ter nenhum problema. Esse vulcão, ele já está nessa direção da base, porque ele não vai entrar em erupção. Ele só vai entrar em erupção quando nós não estivermos mais aqui com a base. hum. Falei, tá bom, nossa. Aí eu comecei a fazer pergunta e ele começou a falar para mim: quando vocês vêm para cá, vocês não lembram de nada. Vocês não têm lembrança de nada porque já é para não ter lembrança de vidas paralelas, de outras dimensões, de vidas passadas, não é para ter. Mas conforme a evolução, vocês vão recebendo. Hum. Você já começou a receber. Está lembrada? Aí que eu fui lembrar de algumas coisas que eu vi, né? Ah, nossa! Daí, de novo, ele fez aquele, tipo, parece que ele estava dando risada na minha cara. Mas é assim mesmo, vocês não têm culpa. Vocês vão receber as mensagens de acordo com a sua evolução, a sua, seu, como chama? Ai, meu Deus do céu. A sua frequência, A vibração, né? Frequência. a sua vibração, todos estão recebendo, não é só você. Falou bem assim para mim. Não é só você, todos estão recebendo, todos. Só aqueles que ainda não estão na frequência, Hum. só eles, vocês vão receber. De agora em diante vocês vão receber, e você já está recebendo. Isso era 2022, era? Não, 2023, o ano 23. passado. Hum, É, 2023. Daí eu ainda fiquei lá, aquilo, observando aquele negócio lá, era muito grande e era numa perfeição que eu falei assim, como é que pode fazer um negócio tão fundo e redondo, mas tão bem feito? Aí ela falava assim, como que pode? Você sabe como pode. Eu quase que ia falando assim, como que eu sei? Se eu estou perguntando, né? Sabe? Aquilo lá para mim era uma coisa muito inacreditável. É engraçado, é como se você vivesse em duas dimensões, aqui e lá, e de É, repente você tá lá e começa a virar a Edna daqui. Aí é, começa a não reconhecer mais as coisas de lá e eles acham aquilo engraçado, né? É exato. justamente quando você está transitando entre as dimensões. Na hora perto de você voltar para cá, você começa a não entender mais o que está acontecendo lá, né? Isso mesmo. Ainda fiquei mais um bom tempo lá, ela começou a falar, falou. Só que minha mente não estava muito interessada no que ela estava falando. Hum, Eu estava muito estarrecida com aquilo e preocupada com o vulcão. hum, Preocupada com o vulcão. Falei, meu Deus, se esse vulcão entrar em erupção, vai acabar com a cidade. E ela teimando comigo que não ia entrar em erupção. A nave, a plataforma estaria ali por causa disso. hum. Era uma proteção. E eles falaram assim: isso aqui é uma dimensão, aqui em Portugal. Aí, depois que ela falou, eu voltei de novo para aquele apartamento. Hum, Sabe aquele apartamento? sei. Quando eu entrei no apartamento, a mesma menininha que tinha me atendido,
ela estava na janela. Aí o que que eu fiz? Corri para a janela. Quando eu olhei na janela, eu vi o vulcão. Eu vi o vulcão da janela. E ele estava em Eu olhei para o erupção? menino. Hã? Ele estava em Ele não erupção, estava. não, né? Tava do Não, mesmo jeito, do mesmo com neve jeitinho. por cima. Aí eu falei, telepaticamente, eu falei para a menininha, nossa, você não tem medo de morar num prédio em frente a um vulcão desse? Ela não me respondeu nada. Hum. Oh, meu Deus. Lá vem de novo a mulher com a criança no colo. Ela olhou para mim e falou um negócio lá que eu não entendi. Aí o que que ela fez? Eu nem tinha percebido que tinha um berço dentro daquela salinha. Um berço. Hum. Ela pegou aquela criança, colocou dentro do berço. Quando ela colocou dentro do berço, ficou tudo escuro. E eu voltei pro corpo. É. Aí depois, eles me falaram que eu era aquela criança É, você era aquela criança. que tinha falecido. Hum. Faleceu naquela dimensão lá. Naquela dimensão, naquele lugar, lá em Portugal. Agora, eu Hum. não sei se é verdade. Se aquela base existe mesmo, sabe? Não sabe. Não sei. É possível Não que sei. exista em outra dimensão, né? Que não seja essa É, daqui. é Que isso aquela era mesmo. outra dimensão, né? Eu acho que sim. E eu nem falei para minha irmã, porque minha irmã, ela não acredita muito, sabe? Uhum. O dia que ela falar assim, vamos para Portugal, eu falar assim, ah, já fui em Portugal, né? Ela vai até rir da minha cara. Mas aí talvez não seja o Portugal dessa dimensão aqui, é outro, né? Pensando aqui, né? Aí Deve dá ser para outra, você ir né? com ela. É isso mesmo. Então, essa daí foi a de Portugal. Daí É. teve outra que é do, que é do planeta primitivo. Ai, meu Deus do céu, de novo, o nave de novo. Eu tava, eu Essa, era um homem, essa foi em que ano que você teve essa experiência? 2023 também. 23. Uhum. Acho que é por isso que eu fiquei doente, porque eu tive muita projeção astral, muita projeção astral. E Hum. aí eu fiquei muito doente por causa disso. É, isso pode tirar energia, né? Deixar o É, seu corpo doente, né? então, daí eu cheguei dentro de uma nave pequena, só que eu não desci. Eu fiquei no alto assim. E eu vi o planeta cheio de rocha, 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 tudo aquelas montanhas, rocha Mas não assim. era Terra, não. Não era terra, não, 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 era só rocha. Eu digo, não era Só a rocha. Terra, o planeta Terra, era outro planeta. Não, era outro planeta. Não, não tinha, como que fala? Vida lá. Não Sim, tinha era só vida. rocha. Era só rocha. Só que o meu olho, ele bateu numa rocha e tinha um buraco pequeno. E daquele buraco começou a sair uma serpente, mais grande, grande, grande. E ela foi assim. E ela, é só que ela não chegava perto de mim, porque eu tava dentro da nave, mas estava no alto. Hum. Aí na hora que eu olhei para ela assim, eu fiquei com medo. Daí o ser que estava comigo falou assim: não tenha medo, olha o que vai acontecer. Quando eu fui ver, a serpente, do nada, ela, mais horrorosa, grande, com a cabeça assim cheia de espinho, ela pegou um homem, um senhor, e um cachorro, não sei de onde que ela pegou, e começou a comer, assim, comer, comer. E ele foi entrando assim. Hum. Aí eu comecei a sentir o que o homem estava sentindo, o que o cachorro estava sentindo. Aí o homem pegou e falou assim pro cachorro: calma, já está acabando. Logo, logo nós está livre. Eu achei aquilo um absurdo. Eu não poder fazer nada para salvar aquele homem e aquele cachorro. Uhum. Daí o ser que estava do meu lado falou assim: esse é um lugar primitivo, aonde pode vir algumas pessoas que podem.
fazer coisas muito erradas e podem vir para cá. Hum, Daí, eu, em vez de olhar do lado, eu fui olhar para mim. Aí que eu fui perceber que eu era um homem. hum, Eu olhei para o meu aspecto. E eu percebi que eu estava na beiradinha de uma porta de uma nave. Só que eu não olhei para trás, porque eu estava tão estarrecida com aquela serpente. Aí depois que ela comeu aquele homem, aquele cachorro, ela foi diminuindo, 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 e entrou dentro daquele. E entrou de volta naquele buraquinho pequenininho que ela saiu. Aí nisso eu já voltei assim, com medo, mas com medo, assim, um coração tão apertado, que eu falei assim: nossa, mas será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Aí as mensagens, porque de vez em quando vem mensagem ainda na minha cabeça, depois é. que eu acordo o corpo. Sim, é um lugar primitivo, em outra dimensão. Ele existe. Você acha que é um lugar para onde pessoas que falecem aqui, que estão com a vibração baixa, vão para lá? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E eles são tão cientes que vai para lá. Hum, Não sei como. As pessoas vão estar cientes que vai para lá. uhum, Isso eu não sei. Aí, esse aqui é um, foi um sonho premonitório que foi bem real mesmo. Eu, eu, eu fui dormir, né? Daí eu vi, apareceu para mim, eu estava dentro de uma casa, e essa casa, eu estava dentro da cozinha. Parecia uma cozinha, mas tinha uma parede de tijolo, toda rebocadinha assim, sabe? Cinza. E saiu daquela parede um homem sem cabeça. Um homem mesmo, de verdade, sem cabeça. é. Todo de moletom. E eu fiquei olhando assim, falei, nossa, quem é você? Ele não me respondeu. Ele estava revoltado. Eu falei, quem é você? Por que você saiu daqui de trás? Aí ele pegou e olhou assim para mim, assim, ficou assim na minha frente, fazendo assim. Eu falei, como que você vive sem cabeça? Ai, meu Deus do céu. Quando eu falei isso daí, o homem veio para cima de mim. Aí eu gritei, 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 gritei. Aí eu voltei pro meu corpo, meu marido, que é isso? Eu falei, um homem sem cabeça, um homem sem cabeça, querendo me matar, meu Deus, um homem normal sem cabeça. Então eu falei assim, meu Deus, como é que ele anda? Como é que ele vive sem cabeça? E eu pensei assim, né? Aí tudo bem. Aí começou uns problemas de saúde com meu cunhado aqui, um dos meus cunhados, que estava com problema de saúde. Aí, devido àquele problema de saúde que eu tive lá em 2015, o câncer de mama, eu tenho que fazer exames todo ano numa clínica aqui embaixo, do SUS, no posto. Hum, Aí eu fui fazer exame no posto, lá, com o meu médico. E naquela salinha, naquela clínica, só tem oncologista. Só tem pessoas que já fez quimioterapia, que já tratou hum, câncer, essas coisas, né? E quando eu cheguei lá, eu marquei minha consulta, né? E estava lá esperando ser atendida. Eu encontrei meu cunhado, um cunhado meu e uma cunhada minha. E como ele estava usando máscara, eu até achei estranho. Nós estávamos em 2022 e ele usando máscara. Eu disse, oi, Edna, minha cunhada. Oi, Edna, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ué, por que você está usando máscara? Eu olhei para ele, né? Aí meu cunhado falou assim, é que eu fiz uma cirurgia na boca. Eu falei, cirurgia na boca? Nossa, você está tratando aqui? Ele disse, é, porque o médico tirou um carocinho da minha boca. Nossa, quando ele falou aquilo lá, eu já senti, sabe? Sabe aquele hum. coração assim que, oh, meu Deus do céu. Eu falei, meu Deus, é câncer. Pensei, né? Mas não falei nada. Então eu tô aqui para tirar os pontos. Eu falei, ah, tá. Ai, Deus ajude que não seja nada de grave, né? Eu disse, ah, não vai ser nada de grave, não. Foi o dentista que achou, mas o dentista mandou eu passar com um oncologista. O oncologista já pediu uma cirurgia, eu já fiz a cirurgia, eu vou tirar os pontos e tudo bem, não sei o quê.
Aí tudo bem, eu vim embora, né? Depois de algum tempo, aí ele falou assim: vai me visitar, Edna. Aí minha cunhada falou assim: vai visitar, Ed, vem visitar nós. O Nanias pegou, fez cirurgia da boca, vem visitar nós. Eu falei: tá bom, eu vou. Aí eu falei assim: e seu outro. Aí eu falei para minha cunhada: o seu irmão também tá com problema de saúde. Ela falou assim: é mesmo. Eu não tive nem tempo de ir lá visitar ele. Tudo bem. Aí um belo dia, eu fui visitar esse cunhado meu. E ele, ai meu Deus do céu, e foi assim, depois de uns 2 meses que eu fui visitar ele, eu já estava até com vergonha. E eu fui visitar ele, e chegando lá, ele estava sem a máscara. Nossa, a cirurgia dele foi drástica, muito estranha. Tirou aqui a metade disso aqui tudo. Aí ele ficou até com vergonha, né? Ele disse: ah, eu vou pôr a máscara. Eu falei: não, pode ficar com a máscara. Ele disse: é, porque o médico falou que aqui dentro de casa eu não posso ficar com a máscara. Eu falei: não, sossegado. Ai, você achou horrorizado, né, Ed? Eu falei: não, eu só Ele tô tirou o quê? olhando. O lábio? Tirou a parte do lábio, tirou a parte não sei das quantas, que, olha, uma cirurgia bem drástica. Uhum. Aí ele falou assim para mim assim: nossa, Edna, você acredita que a tua cunhada sem noção fez costelinha de porco e eu não consigo comer porque eu fiz a cirurgia? Ai, que mulher sem noção, né, Edna? Sabe com aquela dificuldade de falar? E Sim. falou isso para mim. Daí ela foi lá para a cozinha e falou assim: Edna, vem aqui. Eu tô aqui tirando umas costelinhas do. E o Nanias não pode comer. Ai, minha, tinha esquecido que ele tinha feito cirurgia. Quando eu entrei na cozinha dela, eu vi a parede. A parede que eu tinha visto na projeção astral. Sim. Sabe aquela parede? Aquela parede tá dentro da cozinha dela. Eu não sei por quê. Eu falei para ela assim: menina, quando que você fez essa parede aqui? Ela falou assim: ué, Edna, a última vez que eu reformei a casa, eu vi essa parede assim. Você não veio aqui em casa antes de eu fazer essa reforma. Aí que eu lembrei, eu falei: meu Deus, eu não posso falar, né? E eu não posso falar da projeção astral, que ela também não acredita, né? Hum. Eu falei: nossa, você fez essa parede agora? Ela falou assim: agora? Por que você tá com essa cara, Edna? Não, quando eu olhei do lado, meu cunhado vinha vindo, com um moletom igualzinho da projeção astral. Ai, meu Deus do céu, eu dei um choque em mim assim, caiu até minha pressão. Eu até passei mal. A minha cunhada pôs uma cadeira assim, eu falei assim: meu Deus do céu. Aí eu pensei assim: meu Deus, é ele. Ele vai morrer. Eu pensei, né? Hum. Ele vai morrer, Senhor, Senhor, Senhor. Aí fiquei quieta. Aí ele foi assim: ai, você acredita que eu tô bebendo água de canudinho, Edna? Aí eu olhava para o moletom. Aí eu falei Quer assim: dizer meu que você pai, acha que ele é aquele homem sem cabeça. era ele, era ele. Aí nós foi tudo para a sala. E eu fiquei tão estranha. E ele conversando, e eu estranha, assim, nossa, a Edna tá estranha? Só porque me viu assim? Falei: não, não é, Hum. não é porque você fez essa cirurgia. Eu sei que eu tô feio, eu sei que eu tô deformado. Eu falei: não é isso, mas eu estava preocupada com a projeção que eu tinha tido. Sim. Que aquela projeção, aquele dia que eu fui lá, foi confirmada, que era ele, É. entendeu? Uhum. Mas aí eu vim embora, não falei nada para ninguém, eu vim tão chateada embora, mas você acredita que não deu um mês, no máximo 2 meses, esse homem foi se agravando. E aqui nós temos o hospital da Unicamp, que Hum. o tratamento é tudo mandado para lá. Aí o médico pediu para ele se internar lá na Unicamp para fazer uma cirurgia para fazer uma retirada a mais, para ver se conseguia salvar ele. Uhum. Aí no dia que ele foi fazer a cirurgia, ele caiu lá, não sei como, lá caiu, bateu toda a boca assim no chão, aí que o negócio ficou pior. Aí ele já ficou internado lá um tempo, veio para casa e ficou um tempo em casa, aí o médico já falou com a minha cunhada: ó, cuida dele, dê tudo que ele quer,
não tem mais jeito. Eu vou ver se é minha cunhada. Só que minha cunhada falou assim, eu não acredito. E eu pensando naquela projeção astral, eu falei, meu pai do céu. Aí, o que aconteceu? Aí eles falaram assim, vai visitar o Nanias. Eu falei assim, eu já fui visitar. Eu estava até com medo de ir de novo lá, na Uhum. casa deles. Com medo, sabe? Porque eu vi na minha mente, oh meu Deus do céu, ele vai morrer, Senhor. Aí eles pegaram e vieram aqui em casa. Só que ele não desceu do carro com vergonha. Aí foi a última vez que eu vi ele. Você acredita? Com 15 dias, ele morreu. Hum. Faz quanto Incrível. tempo isso? Uai, foi em 2023. Acho que foi em outubro. De outubro, não. Um ano e pouco, né? É, um ano e pouco. 2023, é isso. E sabe aquele meu cunhado que estava também com problema de saúde? Hum. Eu também estava recebendo mensagem que ele estava assim, 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 assado, que ele não ia resistir. Só que eu, teimosa, eu ia na casa dele, da minha cunhada, e falava assim: não, eu vou aplicar a barra de acne em você, você vai melhorar, sabe? Aquela convicção assim, sabe, de Sim. ajuda. Uhum. E meu mentor falando assim: não adianta, não adianta. Não, e eu falar: não, eu vou ajudar ele, vou aplicar a barra de acne, vou aplicar o reiki, eu vou aplicar tudo que eu sei, eu vou aplicar nele, ele vai se salvar. Meu mentor falando: não vai, ele não quer mais. Eu falei: mas como ele não quer? Ele não quer mais. Aí eu ofereci as coisas assim. Ah, tal dia eu vou na sua casa. Aí não venha. Aí, no final das contas, ele foi para o hospital. O médico lá no hospital, aí o médico pegou e já falou, chamou a família e falou, não vai resistir. Aí, uma noite antes, a minha cunhada ligou para mim e falou assim, eu falei assim, como é que tá ele? Aí ele pegou lá da cama, ele deu um grito e falou assim, fala para Edna que eu tô mal. Eu falei, nossa, fala para ela vir me ver. Eu falei, nossa. Aí a minha cunhada falou assim, nossa, ele tá falando para você vir ver ele, que ele tá mal. Ai, Edna, mas o médico já falou, já mandou preparar toda a família, não sei o quê. Eu falei, ai, meu Deus do céu. E eu não queria ir ver ele, porque eu também já sabia. Meu mentor já tinha falado para mim, eu com medo. Mesmo assim, eu fui. Eu fui. Eu tava até com a minha netinha aqui, eu deixei minha netinha com o meu marido, peguei o ônibus e fui lá. Cheguei lá, aí ele olhou para mim, aí eu falei, eu vou aplicar o reiki em você. E ele, sério, olhando para mim, sério. Aí minha outra cunhada chegou para dar comida para ele. Aí ele comeu a papinha, assim, uma papinha. E ele, sério, olhando para mim. Como que você sabe, né? E eu vou aplicar o reiki. Eu comecei a aplicar o reiki nele. O reiki foi tão forte assim que eu quase desmaiei em cima dele. Quando eu terminei de aplicar o reiki, ele falou para mim: ai, eu chorei tanto. Acabou, acabou, Edna. Você sabia, né? Eu falei, não, nossa, quem sabe é só Deus. E Deus, eu não sei de nada. Ele disse, você sabia sim. Como é que ele sabia? Ele estava lendo meus pensamentos. Você Sim. acha? Aí eu falei assim, não, eu já vou embora. Ai, você vai ficar bem. Falei com ele e ele pegou, olhou sério assim para mim e olhou para a televisão, porque tinha uma televisão assim. E eu falei, tchau. Daí ele olhou para mim assim e falou assim, você tem dinheiro para pegar o ônibus? Oh, meu Deus do céu. Eu falei assim, eu tenho o cartão do ônibus, eu não preciso de dinheiro. Eu falei, eu só tô indo agora por causa que eu deixei a Sofia, com a minha netinha, com o João, e ela é muito pequenininha. Aí ele falou assim, tá bom, Edna, pode ir, eu vou ficar bem. Aí foi aquela despedida, né? Hum. Aí no outro dia à noite, a minha cunhada já ligou, falando que ele tinha acabado de falecer. Aí nessa mesma noite, ai meu Deus do céu, veio ele e meu mentor no meu quarto. Eu não sei o que ele queria falar. E o meu mentor falou assim para ele assim: não adianta falar, não adianta.
Aí depois que eu soube o que que ele queria falar, mas, uma história particular, sabe? Sim, sim. Aí eu até falei para minha cunhada, eu falei assim, nossa, o fulano veio aqui em casa de noite, de madrugada, e ele meu mentor, e ele queria me falar algo. Aí ela disse, você acredita nessas coisas? Você estava era sonhando. Eu falei, tá bom. Aí eu deixei ela falando, isso aí foi essa parte aí do... É, Aí, quer dizer que no mesmo ano, é. esses dois cunhados meus se foi. E quando eles mandavam, quando eles falavam assim, ele está com um problema aqui, nesse órgão, nesse órgão, nesse órgão, os órgãos apareciam para mim. Mas os órgãos, eles não apareciam para mim como o nosso órgão, assim. Eles apareciam como no formato de um triângulo, não é triângulo, tipo uma flor da vida. Os órgãos apareciam assim, entendeu? Não é um, por exemplo, você pega um corpo humano assim, vai ver os órgãos Hum, desenhados, não era aquele formato, era ele, ó, o pulmão dele tá assim, tal órgão tá assim, e era assim que eles mostravam para mim. uhum, Isso aqui já tá tudo definhando e ele vai morrer assim, com isso, isso, isso. Então, isso daí foi essa parte aí, que eu acho que depois algumas coisas eu falei, mas uhum, eu não, tem muita coisa que eu também não lembro, uhum. depois que eles falaram isso daí. Uma pergunta, Edna. Você sabe quem é esse seu mentor? Então, é aquele um lá que eu conheci ele lá em 2020. Sim. É, e é ele que aparece do mesmo jeito. E agora eu tenho uma mentora. Lembra pra gente como era, quem é esse teu mentor? Então, o meu mentor, eu conheci ele em 2020, que eu estava. Esta é a parte um. Assista também a parte 2.